Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sétimo ano A, bom dia, sétimo ano B, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Professor Antônio chegando com vocês para mais uma semana, mais um encontro. Espero que estejam bem, espero que estejam em casa, se cuidando, aí neste tempo terrível ainda que estamos vivendo com a pandemia do Covid-19. Mas temos esperança de que logo, logo sairemos, atravessaremos esta fase difícil, né, que a humanidade passa aí por esses tempos. Beleza? Muito bem. Nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de ensino religioso e com vocês do sétimo ano, nós entramos agora num conteúdo que ele envolve muito o lado religioso, óbvio, e também a própria questão social, porque nós vamos trabalhar sobre liderança ou lideranças e também líderes religiosos. Só que antes de nós chegarmos lá para falar de líderes religiosos, um sheik, um rabino, um papa, um pastor, um monge, antes de chegarmos nessas figuras religiosas históricas e presentes na nossa atualidade também, independente da religião de cada um, nós temos que fazer um caminho para entender o que é liderança, o que é ser líder, qual que é o objetivo de um líder. Quando nós falamos de líder, rapidamente nós pensamos no quê? Pensamos em pessoas que estão à frente de alguma coisa, de um trabalho, de um serviço, que estão à frente de uma empresa, que estão à frente de uma organização, né? E pessoas que geralmente têm uma certa autoridade e, de certa forma, têm um certo poder também. Por que não? Nós vamos ver então o que é essa liderança. Mas por que isso é importante? Porque as religiões, todas elas possuem uma forma de organização, que algumas chamam de hierarquia, então quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui. Outras dão outros nomes, mas é para entendermos que as religiões, elas se organizam de maneira que algumas pessoas tenham, melhor, uma liderança sobre as outras. Essa liderança sobre as outras não deve ser um motivo de opressão, de repressão ou de você se achar mais do que os outros. Mas essa liderança em todas as religiões, ela é colocada a serviço das pessoas. Então a liderança serve para isso, tá? Bom, primeiramente assim, quem é o líder? Quem é o líder? Quem é a líder? Quem é esta pessoa chamada de líder? Então, o líder ou a líder são pessoas que, por suas características, por seus comportamentos e por seus valores, influenciaram outras pessoas. O professor não entende nada. Vamos lá então. Vamos pegar um exemplo. Nós tivemos aí há um tempo atrás o famoso Dalai Lama, né, ou Gandhi também. Eles, por suas características, por seus comportamentos contrários à guerra, contrários à luta e a favor da paz, e por seus valores de paz, de felicidade, de equilíbrio, de harmonia, eles influenciaram outras pessoas. Muitas são as pessoas que hoje em dia ainda falam destas duas figuras religiosas históricas. Vamos pegar outro exemplo. E aqui não vamos ficar em questões políticas, exemplos de pessoas. O ex-presidente americano Barack Obama. Muitas pessoas o concebiam como um grande líder mundial, né, o Obama. E assim, por suas características, por seus comportamentos e por seus valores, influenciou outras pessoas também. Não só ele, como sua esposa também, não é? A Michelle Obama, que até lançou um livro recentemente, uma biografia sua. Então, o líder, seja religioso, político, social, esportista, vamos pegar o exemplo do esporte. Vocês não se lembram porque vocês não eram nascidos ainda. Mas o grande piloto brasileiro, o Ayrton Senna, ele, por seu comportamento, por suas características, por seus valores, ele influenciou muitas pessoas, muitas crianças, né? Queriam ser igual ao Ayrton. Eu era uma dessas crianças. Então, o líder, ele influencia as pessoas se sentem atraídas pelo líder, digamos assim. E o que a gente entende?
esse líder, não necessariamente, ele é um líder que vai ter um poder, uma autoridade. Ele pode ser simplesmente uma pessoa que faz muito bem aquilo que faz e pronto, como é o caso do Ayrton Senna. Ou se nós pegarmos, eu gosto muito daquele professor, o Leandro Carnal, ele também, ele não tem uma liderança política, social, cultural, esportista, não. Mas ele, por seu modo de falar, por suas características, por seu comportamento, por seus valores, ele acaba sendo um líder e que influencia também as pessoas no seu dia a dia. Então, a liderança é um pouco disso. A liderança pode ser também negativa às vezes. Né? Vocês já ouviram falar com certeza do ditador norte-coreano, o Kim Jong-un. Ele tinha até um boato que ele tinha morrido aí esses dias. Né? E, de fato, ele é uma liderança que para os seus compatriotas é uma liderança positiva, mas para o resto do mundo a gente sabe que é uma liderança muito negativa. Então, são considerados líderes essas pessoas porque atuam em diversas áreas da vida. Social, familiar, religiosa. Né? Essas pessoas vão atuando em diversas áreas da vida humana e acabam se tornando lideranças respeitadas. Acabam se tornando pessoas que têm esse lado de liderança muito voltado para aquilo que fazem em suas vidas. E a liderança não é algo que... Eu não quero que isso aqui pareça palestra motivacional, mas é importante falarmos disso. Todos nós podemos ser líderes. Todos nós. Porque a liderança ela é algo que depende quando nós exercemos algo de acordo com o bem comum. E aqui volta aquela discussão do primeiro bimestre que nós tivemos, né, sobre a ética. A visão ética, a moral, agir moralmente, agir com ética com as pessoas em sociedade, etc, etc, etc. Então, quando o líder ele age, ele exerce um papel ético fundamental, ele procura o bem comum das pessoas, aí a liderança é muito bem realizada. Né? Politicamente falando, a liderança deveria sempre ser realizada, os líderes políticos, e aqui não é apenas o presidente, o governador e o prefeito, mas senadores, deputados, vereadores, todos são líderes políticos. A liderança política, isso é lá um resquício da filosofia ainda, e que a religião também busca viver isso daí, a própria vivência da política ela deve ser voltada para uma liderança que busque o bem comum das pessoas. A política, na sua essência, no seu surgimento na Grécia Antiga, a política é para isso. Né? Para que as pessoas se sintam contempladas no bem comum que o seu governante deseja produzir, que o seu governante deseja fazer para as pessoas. Ok? Bom, para entendermos agora, vimos quem que é o líder. Agora, o conceito de liderança. O líder é aquele que vai agir de acordo com o seu comportamento, com suas qualidades, características, valores, eticamente falando, na esfera social, familiar, religiosa, política. Agora, o que é a liderança? O líder exerce a liderança. Mas o que é a liderança em si? Então, se eu perguntar na prova, o que é liderança? Liderança é o seguinte, vou até ler aqui, a habilidade de unir, influenciar e motivar pessoas e grupos para alcançarem seus objetivos. Repetindo, liderança é a habilidade de unir, influenciar e motivar pessoas e grupos para que alcancem seus objetivos. Repetindo mais uma vez, liderança é a habilidade de unir, influenciar e motivar as pessoas e grupos para alcançarem os seus objetivos. Então, o líder nada mais é do que aquele que consegue trabalhar em grupo, estimulando o melhor de cada integrante. Este é o líder. Né? O líder é aquele que consegue trabalhar em grupo, estimulando o melhor de cada integrante. Beleza? E aí os líderes, eles exercem uma função que ela é política, social, na religião, né, religiosa, e no esporte. Por exemplo, o técnico é o líder do esporte, o chefe é o líder numa empresa e o maestro é o líder numa orquestra. Quem atribui a liderança a alguém é a própria comunidade. Então, algumas pessoas, em alguns lugares, têm lá assim, fulano é o líder da comunidade. Porque aquelas próprias pessoas daquela comunidade que acabaram dando essa liderança para ele.
o consagraram como um líder e reconhecem nele uma capacidade de agir honestamente e eficazmente. Então, o líder é capaz de agir honesta e eficazmente. A liderança pode ser informal, ou seja, apenas um reconhecimento. Né? Reconhecer, tal pessoa é líder, reconhecemos, pronto. Ou ela pode ser formal, é a posse. Né? Tomou posse como líder, foi nomeado como líder. Para alguns estudiosos, a liderança é uma virtude com a qual a pessoa já nasceria. Então, alguns dizem assim, o líder é uma pessoa que já foi pré-determinada a nascer como líder, já nasceu com essa característica de liderança. Ok? Bom, eu vou, em vez de fazer 22 minutos de aula, eu vou fazer apenas um pouco menos, que eu vou deixar um texto para vocês, aqui no Classroom mesmo, tem um texto para vocês lerem sobre a paquistanesa Malala Yousafzai, acho que é esse o nome dela, que é uma jovem que tem uma liderança muito grande referente a políticas econômicas externas, educação de jovens e adultos, educação de crianças. Então eu quero que vocês leiam esse texto da Malala, que eu vou deixar no Classroom, ok? Vocês leiam esse texto com muito cuidado e depois continuam aí com os estudos de vocês para esta sexta-feira, ok? Se tiver atividades, não vou dizer aqui no vídeo agora, que não vou prepará-las, se tiver atividades eu indico depois do texto, tá? Mas a princípio não tem não. Então vocês terminam de ver esse texto, de ver esse vídeo, terminam de ver esse vídeo agora, aqui comigo, vão lá para o Classroom, continuam aqui no Classroom, melhor dizendo, e aí vocês vão ler esse texto, que fala um pouco sobre ali a Malala Yousafzai, sobre esta atividade dessa paquistanesa em busca de liberdade, em busca, né, de educação para todos. E o principal é a gente ver como que ela exerce uma liderança muito importante em tempos tão difíceis. Ok? Todos vocês, um bom final de semana, boas aulas. Precisando de alguma coisa, me procurem aqui no Classroom, que estamos aí para ajudá-los. Ok? Muito obrigado, sétimos anos A e B. Um abraço a todos, valeu e até a semana que vem.